Bom, e aí rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui presente mais uma vez. Dessa vez num cenário um pouco diferente. Estou aqui na casa da minha mulher. Estou aqui no setupzinho dela. Estou pegando emprestado por enquanto. E hoje não tenho um microfone, né, do PC para conseguir gravar, mas enfim, não tem problema, né? E hoje o tema do vídeo vai ser: será que a IA vai roubar as nossas vaguinhas de nossos míseros júniors? É uma boa pergunta, né? Que tem diversos caminhos na minha visão. Eu vou até separar aqui pelo dois extremos, pelo extremo do sim e pelo extremo do não. E eu quero começar a falar pelo não. Por que pelo não? Porque é a minha opinião sincera. Se for separar só pela minha opinião, a minha opinião vai ser que a IA não vai roubar 100% das vagas de júniors. Mas talvez que as empresas, os donos de empresas, consultorias, empresas de tecnologia em si, né? Talvez elas comecem a investir menos dinheiro, talvez, em programadores júniors e começar a investir em plenos e sêniors com uma capacidade de arquitetura melhor do que júniors que só entendem linguagens. Essa é a minha opinião, por isso que não seria 100%. E aí eu vou seguir nessa lógica do júnior. Eu não vou falar de plenos nem sêniors, porque eu não sou pleno, não sou sênior, então eu não consigo falar de pleno e sênior, tá? Então vamos partir pelo pressuposto do não, que ela não vai roubar, e o porquê que eu acho que ela não vai roubar pelo menos 100%. A IA, ela só faz o que a gente manda. Ela só escreve o que a gente manda. Então, quantas IAs a gente tem hoje em dia, pensando nas mais famosas? Vamos lá. Cursor, tem o Copilot, tem o Claude, tem o GPT, tem o Gemini, tem o DeepSeek. Se eu não me engano, essas são as mais famosas hoje em dia que a gente vê, né? Eu acho que são essas as mais famosas. Não lembro se tem alguma que eu tô esquecendo. Bom, e aí cada IA tem o seu modelo, né? Enfim. Bom, eu fiz uma pequena pausa aqui de alguns segundos para conseguir formular a minha linha de pensamento do lado não, né? Porque eu acho que não. E quando eu falo eu acho que não, eu tô falando dos devs juniors, aqueles que não se ficam satisfeitos no mesmo lugar. Não é aquele cara que, por exemplo, ele vai parar e fala assim: ah, beleza, eu sou júnior, agora o que me falta para melhorar é a experiência. Você tá certo, mas não é só a experiência. Você tem que estudar, mano. Aí tecnologia, a gente pode ver que se a gente ficar uma semana de ver as notícias tecnológicas, você já vê que você perde muita coisa, mano. Então você tem que estar por dentro. Então eu tô falando desse cara, eu tô falando do cara que está por dentro. Quando eu falo que a IA vai roubar nossas vagas de júnior e eu estou falando do lado que não vai, eu estou falando do cara que sempre se atualiza. Tô falando do cara esforçado, tô falando do cara estudioso, tô falando do cara que quer seguir as margens do mercado. Vai nadando ali seguindo a margem do rio, por exemplo, tá? Então, o que vai fazer de um júnior ele não ser deixado de lado, não ser deixado de ser contratado por conta de uma IA que vai fazer código mais rápido? Eu acho que o primeiro ponto que eu posso falar é a arquitetura. Então o júnior ele não vai mais só saber código, porque de fato a IA ela faz muito código muito mais rápido do que qualquer ser humano. Faz mais rápido o código até que o sênior. Só que o que nós seres humanos temos que a IA não tem? Fala pra mim, eu sei que você quer falar. Isso, meu garoto, regra de negócio. Então, primeiro ponto que eu não anotei aqui, inclusive, eu pulei isso por algum motivo, é que isso daqui já linka também, né, com o meu próximo ponto. Todos aqui, eles vão linkar com os pontos. Acho que todos os pontos que eu falei do não, eles se linkam, né? Mas a primeira coisa é conhecimento de regra de negócio. Como que a empresa deve funcionar, qual que é o produto. Claro que, mas é só eu passar o contexto, passar um ponto MD pro Cloud Code que ele vai fazer ali no modelo do Sonnet, no modelo do... Claro que vai, meu filho, vai. Mas quem que vai fazer ela tomar aquela decisão? Tipo, por exemplo, vem uma task nova para você que você precisa adicionar a algum campo de pesquisa, sabe?
numa tabela específica, sei lá, por exemplo. Você pode pedir pra IA escrever o código pra você, não tem problema. Você vai achar que não é essa mais a sua função? Você pode. Mas, e conhecimento da regra? É você que vai ter. Então é você que vai direcionar ela para tomar aquela decisão. Então você vai ter que analisar e você vai tomar a sua decisão. E quando você tomar a sua decisão, aí que a gente entra dentro da regra de negócio. Pelo conhecimento que você tem da regra de negócio, da empresa que você trabalha, ou do produto que você está trabalhando, você tem que ter certeza disso. Então, quando você tem certeza disso, aí você consegue ter mais segurança de falar assim, ah, mano, pode pagar aí a IA que for, não vai me substituir, certo? Então, acho que o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o conhecimento de regra de negócio. Então, eu acho que nesse ponto a gente vai parar de... A partir desse momento, né, a gente vai parar de ver aqueles programadores que ficam pulando de empresa a cada 6 meses, né? Eu acho que a gente vai parar um pouco de ver isso, porque se você pular a cada 6 meses de empresa, mano, você para de ter conhecimento de regra de negócio. Você provavelmente vai ser um cara flex que vai entender pouca coisa de muita coisa. Você vai ter pequenos pontinhos de conhecimento em várias áreas, né, das empresas que você estiver trabalhando. Acho que regra de negócio, então eu já posso... E aí, quando eu falo de regra, já vem na minha cabeça um conhecimento que antes ele era opcional, mas que agora vai ter que ser obrigatório, cara. É obrigatório e as pessoas elas têm que se atualizar em relação a isso, cara, que é a arquitetura. Então, mano, parar de escrever código, só cuspir código, e começar a entender como que a arquitetura de um software funciona. Então, isso é algo, mano, que eu tava parando pra pensar faz pouco tempo. Eu tava até postando no LinkedIn isso também. Eu tava vendo tava vendo um vídeo do Galego, de um cara, e eu tava jantando vendo um vídeo do Augusto Galego, onde ele falava sobre as PRs do GitHub estão meio que se perdendo. Por quê? Um requisito que as empresas começaram a dar muita visibilidade é sobre você participar de projetos open source. Então, aí no vídeo ele tava falando sobre o caso do Teledraw, que o criador do Teledraw, antes ele trabalhava no ScaleDraw. E aí então ele criou o Teledraw, e aí ele foi utilizando o Teledraw, e com a chegada da IA, né, as pessoas elas vão escrevendo muito código, né, vão cuspindo muito código. Então, uma das reclamações é que por conta da IA, a gama de PRs, não diria maliciosas, mas meio indisciplinadas, eu diria, estão aumentando muito. Então, se antes, pensa assim, o repositório seu antes ele recebia, sei lá, digamos que você seja dono do Teledraw. Digamos que por semana você receba 10 PRs por semana para você revisar. De alguém querendo adicionar uma nova seta, alguém querendo adicionar um novo gráfico, esse tipo de coisa. E aí do nada, pá, você começa a ter 50 PRs por semana. E aí você começa a perceber um padrão dentro dessas PRs, né? Que aí você percebe que, por exemplo, as pessoas estão usando IA para fazer uma PR para participar de projetos open source. E por que as pessoas querem participar de projetos open source? Porque elas querem arranjar empregos melhores, né? E a participação em projetos open source hoje em dia virou algo que as empresas elas estão refletindo muito e estão querendo ver, sabe? E aí, vendo esse vídeo, eu percebi que se for sobre escrever código, a gente vai ficar para trás, e já estamos para trás, né? Não existe isso de, eu vou fazer mais rápido. Cara, não tem como, mano. Não tem como. Até um tempo atrás, antes até existiam até existiam estudos, né, que comparavam em desenvolvedores trabalhando sem a IA e trabalhando com a IA, né? Aí tinha a questão dos gráficos de compensação. Tipo, quando o cara, ele erra, quando o cara tá fazendo software sem a IA, ele tem, sei lá, 50% de velocidade, sabe? Só que aí quando ele tá fazendo com a IA, ele tem, tipo, 70% de velocidade, só que ele perde muito tempo revisando o que a IA fez e debugando o que a IA fez e arrumando o que a IA fez. Isso um tempo atrás. Só que hoje em dia não tem mais tanto isso, mano. Hoje em dia não tem mais tanto isso porque os modelos melhoraram, mano. Os modelos eles sempre são treinados, né? Então
A cada dia que passa, os modelos estão mais inteligentes, estão melhores. Então a arquitetura virou algo indispensável. E eu só penso nisso, mano, porque um belo dia no trabalho, o meu PO, ele tava me mostrando uma ideia de um projeto que ele queria implementar dentro lá da empresa. E aí ele usando o Lovable, mano, ele montando lá assim o projeto inteiro, o front-end inteiro, sabe, da aplicação e, mano, ficando pronto para um MVPzinho, prontinho para apresentar pro cliente, para falar assim, ó, seguinte, a gente tem essa ideia aqui de projeto, vai ajudar em tal coisa, né, mostrando esse MVP, mano, em minutos, sabe, minutos. E o Lovable não faz só front-end agora também, né, eles também têm integração com back-end, onde eles fazem toda a regra de negócio, né, do sistema, e também com a integração no banco de dados deles, com a cloud deles, entendeu? Então, o entendimento de arquitetura, porque aí a gente começa a pensar em arquitetura de software, já também ligando com o design system, mano, que é o próximo tópico que eu vou falar. Então eu já vou falar sobre esses tópicos juntos, sobre arquitetura e design system. Quando que você vai usar tal banco? Por exemplo, eu quero usar um banco de dados NoSQL para leitura, mas eu quero usar um banco de dados relacional para escrever os dados, né? É que eu não veio na minha cabeça a palavra correta. Eu quero usar... Quero não, né? Meu sistema vai precisar, então, de um sistema de cache. Eu vou utilizar Next no front-end, para o meu sistema trabalhar em client e server-side ao mesmo tempo. Vou trabalhar com Redis, vou precisar de mensageria, Kafka, RabbitMQ, Docker, vou precisar de containerização com Docker, sabe? Que linguagem, que back. Então, com base nisso, cara, você vai ter que ser uma pessoa muito mais ligada nisso, mano, no design system, de ser arquiteturas escaláveis. Você precisa entender que o seu produto é escalável, você precisa entender que o sistema agora não é mais, mano, não é mais tecnologia, é um produto agora, entendeu? Então softwares viraram produtos. Então você construir o produto, cara, você não existe mais aquela questão do desenvolvedor ser um pedreiro, mano. Como falavam há um tempo atrás, eu escutava isso, tipo, quando eu ia explicar, por exemplo, eu queria fazer isso daqui, aí as pessoas falavam assim, então é tipo um pedreiro, só que de sistema. Eu vou construir, né? Agora, mano, você tem que ser o arquiteto para você desenhar a solução, você tem que ser o desenvolvedor para escrever a solução de fato, para construir a solução de fato. Mano, isso é algo que eu falo desde o meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube, aqui nesse canal, e é algo que eu sempre falo para todas as pessoas que querem entrar em tecnologia, que a inflação não é sobre dinheiro, mano. A inflação tem sim sobre tudo. Então aqui estamos falando sobre inflação de conhecimento, onde para você alcançar um certo nível, você precisava de tanto, hoje em dia você precisa de tanto. Entendeu? E não tô falando que isso é algo ruim, eu tô falando que isso é algo bom. Não estou falando isso, depende de cada ponto de vista. Na minha visão isso pode ser até bom, porque a cada dia mais as pessoas elas são mais requisitadas e isso faz as pessoas elas precisarem ser mais racionais, mais inteligentes, mais estudiosas. Então, porque se for assim, as pessoas elas vão ficar pra trás. E, cara, as pessoas ficarem pra trás não é o que a gente quer, mano. Por exemplo, não é o que eu quero. Eu não quero ficar pra trás por conta de alguém que conseguiu fazer uma ferramenta que vai me substituir. Se for assim, acabou o mundo, mano. Assim acabou o mundo. Daqui a sei lá quantos anos aí, fodeu, não vai ter nada, mano. Não vai ter mais ninguém pra trabalhando aí. Vai todo mundo trabalhar com máquina, vai todo mundo aí trabalhar com... né, as pessoas picas vão ser as pessoas que sabem controlar as máquinas. E é isso que eu tô tentando dizer, mano. Se você quer ser uma pessoa pica, a gente tem que aprender a controlar as máquinas, que seriam as IAs hoje em dia. Certo? Então, beleza, falamos de regra de negócio, falamos de arquitetura, falamos de system design e falamos de... Quer dizer, vamos pro próximo ponto agora, que é um ponto importante, que vai ser sobre refatoração. Então, quando aparece uma feature nova pra você, digamos que você vai usar, vamos falar da IA do momento aí, da Anthropic, né, que é o Cloud Code. Então, você passa lá a sua feature certinha pro Cloud Code fazer, ele vai fazer. Só que aí, né, obviamente, você não vai só aceitar. Então, eu não aceito
que a IA vai substituir tão fácil os desenvolvedores, porque você, além de saber regra de negócio, além de entender sobre arquitetura, além de entender sobre system design, você também tem que saber de código, mano. Então toda a sua bagagem de experiência sobre escrever código, ela vai ser utilizada aqui na refatoração. Porque a IA ela vai cuspir o código. Você vai ter que pegar aquele código, vai saber se aquele código ele é um código bom, se ele é escalável, se ele não vai quebrar, se ele vai atender os requisitos, entendeu? Então, na maioria das vezes, hoje em dia, pelo menos sim, né, falando, não sei como que vai ser daqui, talvez 1 a 5 anos, né, mas a necessidade da gente refatorar códigos de inteligência artificiais parece que a cada ano vai diminuindo, mas eu acho que ainda vai ser bem necessário, porque é algo que linka, mano, é algo que são informações que vão puxando assim, sabe? Então, você vai precisar refatorar o código da IA, você vai precisar entender o que ela tá fazendo, cara. E para isso você vai ter que saber código. A IA escrevendo código, o código vai ficando dentro do repositório, esse repositório vai subindo, e a próxima pessoa, uma hora ela vai ler seu código. Qual que é o nome que a gente dá para quando várias pessoas escrevem o mesmo produto? Codebase. Então a Codebase com a IA, por conta da refatoração, é algo que a gente vai precisar dar bastante atenção também. Porque se numa equipe de 10 pessoas, os 10 desenvolvedores utilizarem IA, a Codebase ela vai começar a tomar outro rumo. E se os 10 desenvolvedores forem cagar para refatoração, a Codebase talvez vá se perder por conta da capacidade da IA de não entender a regra de negócio. Às vezes nem ser humano, ele entende a regra de negócio direito, ele vai errar, vai cagar, claro, a inteligência artificial também erra. Vai todo mundo errar, então às vezes você, o desenvolvedor, você vai pegar o código da IA, vai refatorar. Talvez antes com a IA seja melhor e você refatorou, acabou fazendo merda. Acontece, daí é normal, todo mundo erra, sabe? Isso daí você vai aprender com seus erros, vai aprender com a sua experiência, e isso daí eu tô falando na questão dos juninhos, né? Então, acredito que quanto mais serenidade você tenha, você melhor vai conseguir orquestrar essa questão de não deixar a Codebase entrar em lados meio negativos. Eu quero dizer, entrar em lados meio sombrios, pra ficar com a Codebase meio cagada, né? Pra você não olhar aquele código daqui a um tempo e falar assim, mano, certeza que quem escreveu aqui, isso aqui, usou uma IA e nem refatorou, sabe? Que a gente às vezes pode deixar o código mais escalável, mais limpo, com menos linhas, por exemplo. E quando eu falo de Codebase também, eu gosto de falar sobre princípios de arquitetura limpa, né? Então a gente fala de DDD, de Clean Code, de Solid, né? E a IA não entende isso, não sabe o que é. Então você precisa orquestrar ela para ela fazer isso. Então para Codebase ser melhor, você também vai ter que aprender a orquestrar a IA a aplicar os princípios que a sua empresa usa. Seja ela usar DDD, usar Clean Code, usar arquitetura limpa, usar Solid, usar, mano, sabe? Para não deixar a Codebase ter aquele code smell. Era isso que eu tava tentando lembrar. Aquele code smell, aquele cheiro, tipo assim, mano, não é muito bom esse código. E eu acho que o último ponto, que é algo que sempre falamos desde o surgimento aí, desde o surgimento não, né? Desde o começo da moda que estamos tendo agora, é sobre a segurança. A IA não entende o que é segurança. Então, por isso que temos profissionais de segurança. Nós precisamos saber segurança, precisamos entender segurança e precisamos solidificar a segurança, certo? Então, precisamos ter esse conhecimento de segurança para evitar que nossos sistemas sofrem ataques de DDoS, sofrem ataques de SQL injection, né, e por aí vai. Então, a segurança, acredito que seja um dos pontos mais críticos, eu acho, quando a gente fala de código feito com inteligência artificial, porque eu gosto bastante de usar o exemplo do Ruiter. Não sei se vocês já pegaram, né, estavam aí nos últimos meses aí vendo, estava acontecendo, né, mas o Ruiter tinha lançado um curso ensinando as pessoas a vibe codar, tipo, fazer mini SaaS, né, e vender. E aí, cara, eu gosto muito de ver esses conteúdos de hacker éticos, né, no YouTube, eu gosto bastante. Eu acho que quem fez esse vídeo foi o Yuri RDev, acho que foi, que ele invadiu o sistema do Ruiter, mano, de uma maneira muito fácil, velho, sabe? Porque provavelmente o sistema que o Ruiter estava vendendo no curso dele, que também era um sistema vibe codado, por ser vibe codado, foi feito por IA e ela não entende o que é segurança direito, sabe? Ela só é cuspidora de código, sabe? Ela só faz o que você manda, entendeu? Então, se você não
falar sobre princípios de segurança com ela, ela também não vai pensar o que é segurança. Então, isso é outra coisa sobre orquestração de modelos. Bom, falamos de regras de negócio, falamos de arquitetura, falamos de system design, de refatoração de código, que leva a Codebase, que também leva a segurança. E eu acho que tá bom, né? Falei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos de por que a IA não vai roubar as vagas de júnior. A gente precisa falar do sim. De em que momento a IA vai roubar as nossas vagas de júnior. E eu vou finalizar. Em que momento a IA vai roubar nossas vagas de júnior? Quando você for preguiçoso. Por que preguiçoso? É o que eu falei no começo do vídeo. Se você não se atentar à atualidade, não for atrás, não estudar, não tentar se atualizar, não tentar ser melhor, você vai ficar para trás. E aí é o que eu falei. Vão deixar de pagar o seu salário, porque salários de desenvolvedores não são baixos, são custos, porque os desenvolvedores, eles hoje em dia movem o mundo, né? Praticamente tudo é feito em maneira sistemática, em maneira de tecnologia, seja ela uma tecnologia mais embarcada, mais próxima ao hardware, ou algo completamente fora de hardware, como é a nuvem. E olha que nuvem ainda depende de um hardware, porque a nuvem é só um computador de alguém. Por exemplo, ou a IA, que é a IA que a gente conhece, como que ela é feita. Não é à toa que as memórias RAMs hoje em dia estão caríssimas. A gente está tendo crise de água, porque precisamos de litros de água para enxugar as IAs. Enxugar, eu falo no modo que, mano, já que é muita memória RAM, é muito processamento, é muito quente, então para resfriar as pessoas, elas usam água para resfriar as IAs. Então, quando a gente diz, quantos litros você utilizou para fazer esse prompt? Isso daí é verdade, certo? Então, voltando. Você não dá pra ser um dev preguiçoso, cara. Não dá pra ser um dev preguiçoso. Aquele dev que fala assim, eu sou júnior e a única coisa que vai me fazer ser pleno vai ser a minha experiência. Não é a única coisa, mano. É tudo isso daqui que eu falei, mano. Você vai precisar melhorar a sua regra de negócio, você vai precisar melhorar a sua arquitetura, vai precisar melhorar a sua refatoração de código, vai melhorar a sua codebase e você vai ter que entender princípios de segurança também. Isso pode assustar, pode deixar o pessoal preocupado, eu entendo, eu também fico preocupado quando a gente começa a falar de inteligência artificial, porque dá medo, eu sei que dá medo, mas você não precisa ter medo. Se você for alguém que eu tô falando que você é. É só ir atrás. Só pesquisar, só estudar, começar a ser uma pessoa que vai entender decisões técnicas, tá? Bom, acho que é isso, viu? Podemos terminar o vídeo assim por hoje. Quero agradecer a todo mundo aí também, rapaziada. Quem foi no último vídeo, deixou o like lá, comentou também. Cara, foi um vídeo bem legal, não esperava que ia tomar uma linha assim tão legal quanto tomou. Eu achava que eu ia ser menos ouvido. Claro que o pessoal, né, tem gente que vai brincar, vai zoar, mas não ligo. Eu faço vídeo pro YouTube porque eu gosto de falar desse assunto, eu acho importante e eu gosto de ensinar, certo? Então, mesmo que o meu conhecimento não seja muito, porque a gente tá numa escada. Se eu tô subindo a escada, eu vou olhar pra frente e vai ter pessoas, né, em degraus mais acima que o meu. Mas quando eu olhar pra trás, vou ver que tem pessoas atrás de mim também. Então, se eu conseguir virar pra trás e esticar a mão pra ajudar aquelas pessoas, isso pra mim é gratificante. Porque eu gosto de inspirar as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas, e é por isso que eu faço vídeo no YouTube, e as pessoas que ficam me zoando por fora, eu não ligo, certo? Então, quem puder aí, deixar um likezinho, quem puder aí comentar, compartilhar o vídeo aí, tamo junto, é nóis, um abraço do Gui Fê, e até o próximo vídeo.